Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos. É uma felicidade para nós estarmos com vocês aqui para podermos estudar mais um tema tão importante da doutrina espírita. Nós convidamos a todos para fazermos a nossa prece. Senhor, de bondade infinita, que o teu amor, Senhor, se estenda para todos os corações, em todos os confins do universo e da terra, que onde houver um aflito, um desesperançado, em sofrimento, que o vosso amor abrande esse coração, trazendo a ele a esperança de viver, de amar, de ser feliz. E assim, Senhor, nós te rogamos que nos ilumine no tema de hoje, na abordagem, para que os nossos corações se sintam mais alegres depois dessa live. Que assim seja. Que assim seja. Hoje o nosso tema, ele é o caminho para Deus. É um tema que é o combustível para a nossa caminhada aqui na Terra, para a nossa existência. E o nosso tema se chama Nos Caminhos da Fé. Esse tema, ele está no livro Segue-me, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Inicialmente, vamos dar o significado do que é a fé. A fé, segundo os espíritos de luz, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, vai dizer que a fé é a confiança que se deposita em alguém ou em alguma coisa e na certeza dessa realização. Então hoje nós vamos fazer um breve relato, uma breve observação sobre esse conteúdo que o Espírito Emmanuel aborda nos caminhos da fé. Então ele vai nos auxiliar a entender melhor esses caminhos que nós temos que percorrer da fé, o entendimento. Nós vamos lembrar, antes de entrar no tema, que a fé, na questão religiosa, ela pode ser fé raciocinada, que é aquela então que se baseia na comprovação dos fatos, e a fé cega, que é aquela que se baseia nos dogmas. A fé também, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, ela também pode ser a fé divina ou a fé humana, que a fé divina é a confiança, então, irrestrita no nosso Pai, na providência divina, no nosso Criador. E a fé humana é a fé em nós próprios. É a fé no poder que nós temos de realização. Tanto que os espíritos nos dizem que se nós tivéssemos essa fé incondicional em nós também, nós realizaríamos prodígios. Então, é importante a gente compreender as questões da fé. E o Espírito Emmanuel, ele nos coloca então que nós pensamos que o testemunho da fé é somente nos nossos momentos
de grandes dificuldades, superlativos, em que o nosso sofrimento, a nossa dificuldade está exposta ao público. Nós pensamos que dar testemunho da fé é só nesses momentos. Entretanto, ele nos coloca que também os testemunhos que nós temos que dar da fé é com relação às nossas dificuldades diárias. É quando nós colocamos em xeque a nossa fé. É no momento em que eu sou afrontado, naquele momento que alguém me olha assim de uma forma desconfiada, naquele momento em que eu passo um revés financeiro, que eu tenho alguma doença, algum impedimento orgânico, onde eu tenho daqui um pouco um desemprego, onde eu passo alguma dificuldade grande na minha vida ou pequena, nas coisas diárias. Nós vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, na questão 886, eles colocam que a fé segundo Jesus se dá quando nós temos benevolência para com todos, indulgências com o erro alheio e o perdão das ofensas. Então é aí nesse momento que nós estamos mostrando também a fé. E ainda o Espírito Emmanuel, no livro 7 Minutos com Jesus, 7 Minutos com Emmanuel, Haroldo Dutra Dias, 2 livros, o volume 1 e o volume 2, que vão fazer comentários acerca desse livro 7 Minutos com Emmanuel, interpretação dos textos sagrados. E num capítulo que é Viver pela Fé, ele vai então fazer um comentário sobre esse tema que o Espírito Emmanuel faz sobre uma frase do apóstolo dos gentios, que é Paulo de Tarso, onde Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, ele diz: o justo viverá na fé. Fé, segundo o Haroldo, na sua tradução, tanto do hebraico, quanto do grego, quanto do latim, é um termo que ele tem duplo sentido. Ele pode ser considerado como fé, mas também como fidelidade. E ali o Espírito Emmanuel vai fazer um comentário que nem sempre aquela pessoa religiosa ele vai ser um homem de bem, né? Às vezes a pessoa lá como religioso, ele vai ser irretocável nos dogmas, na forma como ele expõe a sua doutrina, em todo o ritual, ele é perfeito. Por exemplo, numa palestra, no caso de um espírita, ele fala perfeitamente, ele aborda as obras espíritas, ele comenta com muita propriedade. Lá na casa espírita é um ótimo trabalhador, mas não quer dizer que essa pessoa seja um homem de bem, um justo, porque o justo ele tem que ser fiel a Deus. E o que significa isso? Não é só professar, então, a doutrina ou a sua fé. Olha, eu sou cristão, eu sou budista. Não. É ele colocar em prática no seu dia a dia, nos momentos diários. E o Espírito Emmanuel ainda faz mais uma colocação. Que ser fiel a Deus significa estar feliz nos momentos, nos dias que são alegres, que são calmos, tranquilos, ser fiel a Deus naquele momento, com moderação, aquele dia,
e ser fiel também a Deus nos momentos de tristeza, nos dias difíceis, naqueles dias em que nós somos testados, naqueles dias em que vem algo muito grave para nós enfrentarmos. Como ele diz aqui, se os dias são de tristeza, de provação, de dor e de desafio, também seremos fiéis à vontade divina, compreendendo que nessas horas Deus está à semelhança de um escultor, utilizando o cinzel da dor para moldar, para aformosear o nosso coração, extraindo luz, extraindo fé da essência da nossa alma. Então é nessas horas que nós temos que ser fiéis a Deus. E por que momento mais desafiador da nossa fidelidade a Deus do que esse da pandemia? Nesse momento extremo e grave que nós estamos passando. Se nós somos fiéis a Deus, nós vamos ter confiança na misericórdia divina. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós não vamos entrar com a grande massa que fica desesperada, desanimada, que mesmo no momento, daqui um pouco, do desencarne de um ente querido, nós que estudamos a doutrina espírita, que sabemos que estamos aqui de passagem, que a verdadeira vida é na pátria espiritual. Quando nós também passamos pela prova, nós próprios, do Covid, da pandemia, quando de repente podemos ter perdido o nosso emprego, onde está a nossa confiança em Deus? Porque vejam que a fé divina e a fé humana, elas estão interligadas também. Porque se eu me desespero, eu estou perdendo a fidelidade a Deus, eu não estou sendo fiel a Deus, não estou confiando na providência divina e nem estou tendo confiança em mim, na minha capacidade. Então, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ela removerá a montanha dos obstáculos. E quando nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos nas melhores mãos. Nós lembramos um pequeno trechinho do livro O Cavaleiro de Númières, da Ivone Pereira. É uma trilogia, esse é o 2º livro, em que esse espírito aqui, ele foi suicida. E ele estava, então, como todo suicida, numa situação bem complicada, estava já próximo às pessoas que ele gostava. E tem um momento aqui em que ele se aproxima de um amigo dele encarnado, que esse amigo era médium. Esse amigo estava orando e sentiu a presença dele, e ele tinha uma sensibilidade bastante grande, esse médium. E aí então o espírito se aproxima e diz assim, o médium diz para o espírito: esquecestes do teu grande amigo Henri Númières, aquele que ouve sempre e jamais despreza quem o procura e remedeia toda e qualquer situação? E o espírito suicida disse: que amigo? Indagou intrigado, não compreendendo quem se dirigia a ele. Rômulo, que era esse amigo encarnado, já o busquei. Oliver, porventura, que era um outro amigo dele, Anthony, Thomas, que eram amigos já desencarnados. E o médium fala: não, Henry, não são esses. É um amigo de quem nunca te lembraste. E o único que te salvará é Deus, o Pai e Criador Todo-Poderoso. Então, meus amigos, nesse momento de tanta dor para uns, de tantos desafios para outros,
Lembrem desse amigo que nunca vos abandona, que é Deus. Nós não deveríamos nos aproximar de Deus só nos momentos difíceis. Nós deveríamos nos aproximar sempre. Deus não deveria ser a nossa última porta, mas a primeira. Que nós tenhamos então fé, meus irmãos, e fidelidade a Deus, essa fé que é fidelidade, essa confiança em Deus. E para encerrarmos desse mesmo tema nos caminhos da fé, o Espírito Emmanuel faz a seguinte conclusão: impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos seguidores de Cristo por intermédios de definições verbais claras e sinceras, mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns, porquanto só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. E assim nós agradecemos a todos que estão aqui, que Jesus ilumine o coração de cada um nesse momento, restabeleça a fé, a confiança, a fidelidade em Deus. E vamos para a nossa prece de encerramento. Ó Pai, Tu que sabes, Pai querido, o que vai no coração de cada um de nós. Orienta-nos, Senhor, na Tua rota segura para o amor, para a alegria. Que nós possamos, nesses dias de provas, Senhor, sermos semelhantes ao pobrezinho de Assis, São Francisco. Que nós possamos, Senhor, perdoar mais que sermos perdoados. Que onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde há desespero, Senhor, que eu leve a esperança. Onde há ódio, que eu leve o amor, Senhor. E que nós possamos amar mais que sermos amados, Senhor, nesses momentos. Que a Tua luz se estenda sobre todos aqueles que estão nos leitos, nas UTIs, como pacientes ou como cuidadores. Que Jesus ilumine a todos nós nessa hora grave que passamos. Que sejamos os pontos de luz nos lugares onde estivermos, Senhor. E que assim seja. Que assim seja. Uma ótima noite para todos.